Bem-vindos a mais um PodCap, o podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Hoje temos aqui um convidado muito especial, o João Brandão, que está olhando aí para algumas empresas, startups que não estão necessariamente no radar do foco de todo mundo, mas isso vamos falar ao longo do episódio. Primeiramente, aí é um prazer te receber aqui, João. Vou deixar para ti se apresentar. Bom, o prazer é meu, acompanho aí a história da CapTable já há bastante tempo, então prazer estar aqui, já tinha ouvido também alguns podcasts. Enfim, obrigado aí pelo convite e que a gente tenha uma boa conversa aqui. Bom, eu estou nesse mercado há mais ou menos 15 anos, comecei mais em private equity, então a gente representava um fundo americano aqui no Brasil chamado One Equity Partners, que era o fundo do banco JP Morgan. Depois, criamos, onde eu trabalhava, a gente criou uma holding para investir em empresas tech, que era chamada Inova, que depois fez um fundo também chamado Inova. E depois eu montei uma divisão chamada Pacific Growth, onde a gente focava, era quase um business de advisory, então para empresas B2B de tecnologia, software ou serviços digitais, ali entre 20 e 100 milhões de receita, e muito focado em costurar uma saída para esses empreendedores. Fizemos oito saídas ali ao longo de alguns anos, basicamente entre 2013 e 2016. E aí eu cansei de ser advisor, realmente queria voltar à trilha de investidor, muito por, acho, quase característica pessoal mesmo, assim, ver uma coisa do início ao fim. Tanto eu achava que existia uma oportunidade muito importante no Brasil para investimentos B2B em tecnologia, que ia ter um crescimento muito grande do ecossistema, como eu achava que também no business de gestão você criava uma coisa de mais longo prazo. Quer dizer, se você fizesse bons investimentos, vamos dizer, bons investimentos a gente só sabe depois, né, ex post, mas fazendo um trabalho bom de acompanhamento, geração de valor para esses empreendedores, reporting e geração de valor para o investidor também do ponto de vista de conhecimento e de estar próximo dele, mostrar um pouco do que a gente está fazendo nas teses, com transparência e tudo mais. Isso, e obviamente seguindo um framework, um modelo que faça sentido, com bastante disciplina, que eu acho que isso é super importante na tarefa de investidor, né? Não dá para esquecer. Você é um business que você vai construindo em cima, você monta um fundo, você faz um outro fundo depois e a coisa vai crescendo, e eu sentia isso mais difícil de fazer um negócio de advisory, e então saí para montar a Bridge One. Isso foi em 2017. Em 2018 foi que eu realmente montei um time e a gente foi para a rua com essa tese. E de lá para cá foram 11 investimentos. A gente então, eu diria, bastante. A gente faz poucos investimentos por ano, 2 a 3 na média, e dá para. E é bem focado, então, em B2B, em empresas que já passaram de uma fase de risco de produto, então que já estão mais maduras, numa fase realmente de escala e de crescimento, e a gente olha muito para... Então, isso quer dizer receita ali de pelo menos uns 20 milhões de reais ano, e a gente olha... enfim, a gente pode falar depois os critérios de investimento, não vou me alongar muito aqui, mas tem sido essa jornada aí, 5 anos à frente aí da Bridge One, estamos com um time crescendo. Na verdade, a gente começou o ano com 3 e estamos agora em 7, então tem sido um ano legal aí de estruturar bem a parte interna da gestora, trazer time, fortalecer e de olho aí nessa próxima oportunidade. Mas, enfim, vou parar por aqui, a gente explora isso melhor aí ao longo das perguntas. Boa, com certeza, vamos explorar aqui. São 15 anos aí dentro desse mundo de investimento privado, 5 anos aí dentro da Bridge One, mas esses últimos 5 anos, assim,
falando de Venture Capital, alguns ciclos parecem já ter acontecido, né? Parece que quem já está há 5 anos nesse mercado já viveu bastante as diferenças que ele era lá, 2018, 19, depois 20, 21 e agora 22 e 23. Vocês também agora estão no segundo fundo. O primeiro me parece que tinha uma estratégia um pouco diferente. Se tu puder nos trazer, então, assim, qual era essa estratégia do primeiro fundo? O que ele tem hoje de saídas ou de algumas entregas já realizadas, e desse novo fundo, o que mudou dentro dessa estratégia? Uhum. Claro, na verdade a gente está agora iniciando o nosso terceiro fundo. São 3. Se é que o primeiro, na verdade, e você não errou não ao falar isso, a gente considera o primeiro fundo, ele estava dividido em alguns veículos, em 3 veículos onde a gente fazia os investimentos no início, mas a gente considera aquilo, vamos dizer, a primeira safra. Depois a gente tem a safra que veio nesse fundo que a gente está terminando de investir, e agora começando já meio em paralelo esse terceiro. O que mudou? Na verdade, a tese ela é uma tese B2B, de 6 a 7 investimentos por safra. Então, empresas já mais maduras, onde a gente possa agregar valor, e a gente com uma postura muito próxima para esse empreendedor, e por isso também com governança nessa empresa. E, enfim, muito tentando olhar para cada investimento. A gente, embora invista em tecnologia, a gente não tão, vamos dizer, a gente não diversifica muito. Como você vê, cada safra é 6 a 7 investimentos apenas. Então, isso faz com que a gente tenha que ser muito cuidadoso e amarrar cada tese com bastante clareza. Onde estão as alavancas de geração de valor? E a gente tem pouca permissibilidade, por exemplo, para o que é muito normal e absolutamente aceitável dentro de Venture Capital, que é, por exemplo, um business que virou pó. Bom, o dinheiro acabou, enfim, e você retorna zero. Isso é bem comum em Venture Capital, porque faz parte do modelo. No nosso modelo, que eu diria que é mais um Growth Equity, isso não funciona, na verdade. Quer dizer, obviamente pode acontecer, mas o deal ele tem uma baixíssima taxa de mortalidade, e a gente costura bem o investimento para olhar, cara, que empresas são essas que têm um negócio recorrente, um negócio sólido, que já tem bastante cliente pagando, que os unit economics param de pé, né? Basicamente margem bruta, lifetime value, dividido pelo custo de aquisição aí desse cliente, que tem métricas sólidas e que, dentro do nicho que a gente está olhando, é meio que o principal player, e a gente olha isso com muito foco. A gente tenta pegar, então, setores que têm um alto crescimento, um crescimento contratado. Tipo, vamos pensar digitalização do agronegócio, inteligência artificial para entendimento de consumidor. Difícil pensar que isso não vai crescer, né? E dentro desses nichos, quem que é o maior player? Geralmente o nosso foco, sempre o primeiro, sempre o maior. Então, se olhar no nosso portfólio, ClearSale, antifraude, é a maior empresa do segmento. A VU, também identidade digital, onboarding na América Latina, quase não tem nada no Brasil, é o maior player fora nesses mercados. Você tem a Bravion fazendo soluções de fidelidade, loyalty, é o maior player disso. Orbia, que está dentro de Bravion, é um marketplace do agronegócio, é o maior de longe da América Latina que está fazendo essa tese. Então, a gente tem sempre a Stiling, AI para entendimento do consumidor, é o maior player do Brasil que fazia isso, a gente já saiu. Então, isso é bem claro dentro da nossa tese, e isso faz com que você tenha mais facilidade de saída e que os ciclos possam ser mais curtos. Se você tem uma empresa que está à frente de num nicho que cresce, e ela é meio que a maior, a pioneira, quando você, por algum motivo, quer sair, precisa sair ou o que for, com os empreendedores se decide sair, é muito mais fácil. O estratégico, pensa a gente pode, obviamente, sair via IPO, mas a gente considera isso a exceção. O caso mais típico é uma saída vendendo com um estratégico. Se você tem um estratégico gringo ou mesmo uma grande empresa listada no Brasil, e ele vai entrar num novo segmento, ele vai querer o maior. Se o cara de fora vai vir para o Brasil já é um país, vamos dizer, emergente. Para ele olhar para o Brasil, ele vai querer o maior player dali.
Então, um aprendizado assim é estar realmente no primeiro, no maior. E então essa é um pouco a tese. E o que mudou no meio do caminho é que, bom, a gente investiu a primeira safra ali em 2018 e 2019, foram 6 empresas. A gente começou essa segunda em 2021, investimos em 2 empresas e aí a gente começou a ver que assim, dentro dessa nossa tese, que obviamente enquanto negócio faz muito sentido, né, ao nosso ver, a gente não ia ter um bom retorno. E basicamente porque nem toda boa empresa é um bom deal, te oferece um bom deal. E isso era muito a realidade ali do ano 2021. Né? A gente estava vivendo isso já foi falado inúmeras vezes, mas é a realidade, uma abundância de capital enorme, um mundo de taxa de juro negativa, real negativa, por algum tempo, obviamente, em conjunto com um desenvolvimento tecnológico muito acelerado, que fez com que a gente, quase que, ao meu ver, gerou uma ilusão cognitiva. Assim, as pessoas entenderam que o valor estava quase que na margem, só no crescimento, no que crescia. Então, o valor, tudo que não crescia tanto, ou crescia 10, 20, 30%, quase que não tinha valor, era legado, não tem valor, e o que cresce é só o que pode, o que tem valor é só aquilo que cresce. Então, esse foco só no crescimento, só na margem ali, é o que é bem comum, se você for pensar, né, no ambiente de juro zero, você gerou situações em que muita gente virou nosso competidor. Então, esse tipo de player, de business que a gente queria, obviamente o SoftBank estava vindo muito agressivamente em cima, os hedge funds americanos, alguns que já tinham experiência com o Brasil, mas vários que nunca tinham investido no Brasil, descendo até nesse tamanho de ticket, quer dizer, muito baixo para caras que têm dezenas de bilhões de dólares under management e sob gestão, né, lá fora. Quem tinha feito o IPO queria comprar essa empresa, porque 30, 40, 50 de receita já dava uma certa, mostrava, né, uma diferença ali no balanço, e quem não tinha feito queria se fundir com essa empresa para ver se fazia IPO. Então era um cenário que era dificílimo operar, e a gente viu que, e aí teve 2 casos muito específicos de empresas que a gente adorava, vinha analisando há meses, e a gente perdeu assim, mas não era porque o cara ofereceu 50% a mais. Era assim, eram diferenças abissais de 500% de valor. Então, não tinha... Você podia ser o melhor parceiro, o melhor sócio, ser o mais bonito, o que for, você não ia conseguir nunca fazer esse investimento. E então a gente olhou para essa tese, a gente teve 2 decisões. Uma foi olhar para o nosso para aquela primeira safra de 6 empresas e começar a discutir com os empreendedores sobre liquidez, porque eu entendia que o ciclo ia começar a, vamos dizer, quando essa coisa se corrigisse, você ia ter alguns anos aí de muita baixa e que nem estou falando só de disponibilidade de capital, mas você tem, obviamente, competição, o mercado ficando mais competitivo, o gringo vindo e competindo com você, possivelmente, um management ao longo já de muitos anos mais cansado, rotatividade de management. Então, pensando em tudo isso, eu achava que era um bom momento para a gente sair de algumas coisas, e fui ter essas discussões lá com o management, e basicamente, entre ali meio de 21 e fevereiro de 22, das 6 empresas que a gente tinha, a gente vendeu 5. Então, eu acho que isso até ajuda um pouco, que eu falei antes, de você ter essa empresa que é meio que a maior do seu segmento, e que você tenha entrado em termos razoáveis, porque se você entra muito alto, num múltiplo muito alto, você precisa de mais tempo para catch up. Né? Você precisa de tempo para que a receita, vamos dizer, vá subindo, que o negócio vá se mostrando, e que um estratégico tope pagar algo que ainda te dê algum retorno. Mas se você entrou de forma mais conservadora, você consegue sair, enfim, meio que quando você quer, quando você decide, e o mercado existe, em termos que fazem sentido. E aí foi o que a gente fez, a gente saiu dessas 5 no momento que a gente considera de alta, que foi tudo aí no final de 2021,
Então, isso foi uma coisa. E a outra estratégia foi olhar para os novos investimentos e pensar como é que a gente fazia para ir para um lugar menos oceano vermelho, para a gente sair, porque a gente tinha acesso aos bons investimentos, a gente tinha um valor, era percebido como um sócio de valor, mas por motivos, como eu comentei, meio inegáveis, a gente acabava não conseguindo muitas vezes fazer investimento, e aí a gente ajustou a tese para pegar empresas que eram maiores, e aí bem maiores, então com umas centenas de milhões de receita, já geradoras de caixa, uma margem boa, bastante EBITDA, mas que não tivessem necessariamente 100% da receita tecnológica, de tech. Mas os drivers de crescimento tinham que ser ligados a e-commerce, digital, a nova economia, vamos dizer assim. Então, para dar exemplo, acho que a resposta a esse movimento da gente de olhar para esse tipo de empresa foram investimentos como na Bravion, que é um negócio de loyalty, de fidelidade, que tem uma plataforma de soluções de fidelidade, mas também tem um negócio de fulfillment, de serviço, que é um one-stop shop aí para os maiores programas de fidelidade e de incentivo, que é uma fidelidade B2B, né, de incentivo aos canais de venda. Mas uma parte da receita é tech, uma parte da receita é serviço. E aí, ou a BR Media, que é um negócio de criadores de conteúdo e de influenciadores, uma parte da receita é a plataforma para micro-influenciador, e a outra parte é um negócio de agenciamento e de produção de conteúdo e definição de estratégia de influência aí para as grandes marcas. Então, de novo, um negócio que o share da receita, a participação de tecnologia na receita vinha crescendo, e acho que a nossa entrada é para ajudar isso a crescer cada vez mais, e o crescimento em geral está ligado a uma tendência tecnológica. Então, no caso da Bravion, cada vez mais programas de fidelidade, e-commerce. No caso da BR Media, a migração do budget de mídia do offline para o online, para esse canal que performa tão bem, ainda mais no Brasil, que é o canal de influenciadores, mas em negócios que estavam mais fora do radar. Então, acho que a gente foi realmente assim, a gente começou a olhar para a originação de pipeline, que se já era um pouco fora do radar, aí virou muito fora do radar, e aí culminou em Bravion, em BR Media. A gente fez um pipe também na ClearSale, que era uma empresa que eu tinha participado do time que investiu lá em 2010, e então conhecia muito a empresa durante muitos anos. Chegou a valer, né, quase 6 bi na bolsa, caiu para 700 milhões em algum momento, com 500 milhões no caixa, então o enterprise value ali 200 milhões, e a gente, apesar de, obviamente, não necessariamente achar que valia o que estava no IPO ou que chegou a valer, mas o que, conhecendo bem profundamente, a gente sabe que não era aquilo que o mercado estava precificando, embora ela estivesse passando por um momento ali mais complicado que já conseguiu reverter de lá para cá. Então, a gente montou uma posição numa empresa listada, ou seja, a gente foi realmente um pouco explorando os limites ali da tese para buscar oportunidades que tivessem retorno, uma matriz de risco-retorno mais interessante. Boa, pô, muito legal, assim, acho que demais, sensacional. Escuto bastante o Frederico da DGF falando que não se desperdiça uma janela de liquidez, né? Mas vocês colocaram isso, assim, 5 saídas de 6 investidas só nesse período aí tão curto, né? Um período de 2018, 2019 foram os investimentos, né? Então, um período bastante curto. Imagino que vários desses cotistas do segundo fundo também estejam agora participando desse terceiro fundo, que é um fundo também mirando essas empresas fora do radar, mas agora talvez mais nas fronteiras ainda, né? Mais distantes. E as empresas que tu citou aí, a Bravion e a BR Media, com mais de 100 milhões de reais de investimento cada uma. Esse fundo ainda tem capacidade de investimento ou já encerrou todo o capital alocado? Esse fundo que a gente investiu na Bravion e na BR Media é a segunda safra, e é o fundo 1. Agora que a gente está começando, né, o fundo 2, a terceira safra.
E ele tem ainda um espacinho para a gente investir. Mas o que a gente fez? Na verdade, e é bem notado, o fundo tem capacidade para fazer cheques por volta de 20 a 25 milhões. O que a gente fez nesses casos foi criar veículos de co-investimento. Então, não é que a gente se juntou com outros fundos, a gente originou e analisou bem profundamente essas oportunidades e a gente trouxe para os nossos cotistas. Falar, olha, temos aqui essa oportunidade, a gente pode colocar um cheque de 100 no caso de Bravion, 105 no caso de BR Media e vou botar 20 ou 25 pelo fundo, mas estamos levantando aqui um veículo de co-investimento do restante do capital e aí a gente trouxe esses cotistas para entrarem com um veículo alocado só nesse investimento e foi uma estratégia, enfim, vencedora, assim. Acho que todo mundo entendeu. Na época mesmo, o mercado ainda não tinha corrigido. Eu acho que a gente foi e explicou, olha, a gente decidiu mudar um pouquinho a tese, né, e dar um tweak, mantendo o máximo possível, mas ir para esse perfil bem mais avançado de empresa, geradora de caixa, e foi bem aceito. E hoje eu acho que, na verdade, acho que está todo mundo bem satisfeito, na verdade, porque, claro que os bons players vão continuar, os bons players de tech, ou que queimavam bastante dinheiro, mas que, vamos dizer, tem um bom business, esses vão continuar, vão ter que levantar dinheiro em condições menos ideais do que nesses últimos 2 anos, ou do que esperavam, mas, na verdade, vão conseguir acesso ao capital, vão conseguir trilhar uma ótima trajetória, com certeza. Mas, por outro lado, quem não tinha essa solidez de negócio, ou quem ainda não tinha chegado lá, mas até poderia chegar se tivesse mais tempo, isso, obviamente, vai ter vai ter muita gente quebrando e vai ter muita história, infelizmente, triste. Então, eu acho que alguns investidores percebem que bom que foi feita essa mudança, né? Porque eu acho que foi vai ser, vamos dizer, no curto prazo, de novo, eu acho que as boas empresas vão sobreviver e vão conseguir trilhar sua trajetória, mas para o investidor que alocou capital nessa janela, eu não acho que vai ser uma boa safra, no geral, né? Contando todo o fundo, toda a safra. Ou você vai precisar de um bom tempo para ela realmente maturar, mas no curto prazo a foto não vai ser tão bonita. Boa. E pensando nessas empresas fora do radar, como tu trouxe, mas com faturamentos já bastante significativos, esse aquário, ele tem mais oportunidades ou são alguns poucos deals ali que são disputados e até, de certa maneira, assim, está valendo alguns históricos sobre os investimentos já realizados por vocês? Algumas dessas empresas com muitos milhões de faturamento e agora recebendo muitos milhões de investimento eram totalmente bootstrap até hoje, né? Então, aí sim, totalmente fora do radar, né? Como que vocês veem esse pipeline? Eu acho que isso é muito curioso. Eu não acho que é uma ou outra, eu acho que tem bastante. Eu acho que existe uma coisa que é a própria, quando você pensa em VC, você pensa nas séries, o Pre-Seed, o Seed, o A, o B, o Series C, já existe uma lógica que para fazer um B você tem que ter feito um A. Para fazer um A você tem que ter feito um Seed. E aí esse pipeline vai, vamos dizer, o fundo de B vai olhando muito dentro de quem fez o A, dos fundos que fizeram a série anterior. E aí você tem, vamos dizer, você tem um pipeline mais restrito. Aí sim, é claro que é um pipeline mais qualificado, porque alguém profissional olhou, avaliou, colocou capital, monitorou e fez algum trabalho ali. Mas, então, fazer, né, investimentos fora do radar dá muito mais trabalho, porque, na verdade, você tem que buscar, apesar de ter muita empresa, você tem que buscar isso de forma mais por atalhos, por caminhos diferentes, e não, vamos dizer, no modelo mais tradicional de originação, que é muitas vezes via os próprios fundos ou via os advisors e tal. E a outra coisa é que a empresa
muitas vezes não está muito acostumada com governança, ela não está muito acostumada com planejamento estratégico. Tem muita startup vamos dizer, que levantou o fundo, a empresa já nasce acostumada com a dinâmica de uma reunião de conselho. Ela nasce acostumada com a preparação de um material com antecedência, com preparar um orçamento que deve ser cumprido minimamente, ou um acordo de acionistas, que num VC, vamos dizer, é muito comum, é muito mais rápida a negociação. A próxima série vai meio que aderir ao term sheet anterior, tem pouca diferença. No modelo Bootstrap, é um cara que está vendo isso pela primeira vez, que não necessariamente precisa do capital, está querendo captar para, vamos dizer, dar um salto, porque ele acha que faz sentido, mas ele não está precisando, então ele vai olhar todos aqueles termos com um advogado e ter bastante visão sobre eles. E existe essa dinâmica interna que são business muitas vezes super eficientes, porque nunca precisaram de capital, o cliente paga, vê valor suficiente, paga e o negócio, enfim, gira realmente com o valor que ele gera, mas tem algumas dinâmicas que muitas vezes os investidores estão acostumados já, e os empreendedores de empresas muito pequenas já estão acostumados, que a empresa maior, bootstrap, não tá. Mas a gente adora, tá? Esse trabalho, na verdade, é bem a nossa cara, o que a gente gosta. Se você olhar, mais da metade, bem mais da metade do que a gente fez foi empresa bootstrap. A gente, Stiling nunca tinha levantado capital, a gente investiu lá junto com o DGF, nunca tinha levantado. Involves, era uma empresa já bem grandinha quando a gente entrou e nunca tinha levantado capital. Acho que dá para falar, porque na época acho que foi anunciado, tinha já 40 milhões quando a gente entrou de ARR, sem ter nunca levantado capital. E Bravo, BR Media, tudo mais. ClearSale levantou muito pouquinho dinheiro antes do IPO, apenas 4 milhões de reais em 2010 e seguiu com isso até o IPO em 2021. Então, esse modelo, na verdade, de empresa que não captou ou quase não captou, e a gente ser o primeiro, a gente gosta muito. Dá para uma conversa muito direta com o founder. São sócios conversando realmente sobre a estratégia, sobre o business, sobre qual é o melhor caminho, e a simetria de informação é bem menor, eu realmente gosto. Pô, muito legal. E essa originação de vocês costuma vir ativamente de vocês, buscando essas oportunidades, de alguma maneira mapeando elas, ou elas chegam até vocês de alguma maneira, seja diretamente pelos empreendedores ou por outros intermediários? Eu diria que na maior parte ela chega. A gente tem agora começado a mapear alguns segmentos em que a gente vai ser mais proativo em fazer, vamos dizer, uma espécie de mapeamento mesmo do que existe. Na maioria ela chega, mas vou dar um exemplo. No caso de Bravium, por exemplo, é uma empresa que a gente se conhece há mais de 10 anos. Os fundadores são bolsistas a estudar, eu também, e eu fui mentor de um cara que depois entrou lá e virou sócio, era um bolsista também. Então, era como a gente se conhecia, não do ponto de vista empresarial, a gente se conhecia enquanto membros de uma comunidade, eu sabia que ele tinha um negócio super pujante, que crescia, que era uma empresa, vamos dizer, bem gerida ali, e eu acompanhava isso de vários lugares, via o fundador, que estava sentado na governança da Estudar junto comigo, via um outro cara que era o CEO que estava comigo num fórum executivo da Estudar, e a gente discutia temas pessoais, de negócios, do outro cara que era o mais júnior, que era meu mentee, que entrou lá. Então, eu tinha diferentes ângulos, assim. E um dia eu fui falar sobre o setor de fidelidade com ele para meio que mapear umas coisas que a gente estava querendo entender. E aí, nessa conversa, ele me contou um pouco lá do business dele. Aí eu falei, será que você já nunca pensou em levantar capital? Não faria sentido a gente fazer alguma coisa aqui junto? E aí, disso surgiu o investimento. Então, às vezes acontece assim, de forma bem realmente específica, e a gente gera uma oportunidade um pouco assim. Os caminhos se cruzam de alguma maneira, né? Até vocês já se conheciam, né? Já
essa proximidade, mas os caminhos acabam se cruzando de algum jeito. E outros empreendedores agora que talvez estejam nos escutando, que queiram receber esse investimento da Bridge One, quais são os critérios, falando um pouco mais especificamente, né, de que vocês estão buscando agora, até para alguns talvez já estejam preparados e venham até essa conversa, e outros para se prepararem para poderem conversar com vocês? Uhum. Eu acho que, assim, critérios bem específicos, assim, eu diria que a gente é bem voltado para o B2B, a gente gosta de empresas já passada uma fase de um risco de produto, de product market fit muito grande, a gente entende isso, geralmente uma receita ali por volta de 20 milhões por ano, mas a gente obviamente conhece mais cedo, 2, 5, 10, para a gente acompanhar a evolução dessa empresa, desse empreendedor, do produto e já ter um relacionamento muito forte uma vez que chegar mais no estágio que a gente faz. Então, assim, é B2B e agnóstico em termos de setor e já um pouco mais maduro. Agora, e obviamente crescendo, né? Crescendo bem. Não precisa ser 100% ao ano, mas idealmente pelo menos 40, 50. E a outra coisa, agora, o que realmente caracteriza uma empresa que a gente considera, boa, essa é uma empresa Bridge One, é uma empresa com um time muito forte e um founder com bastante controle da operação. Eu digo controle por falta de melhor palavra, mas um founder, a gente gosta daquele founder com um olhar micro. Ele entende as alavancas de valor da empresa, ele conhece a cultura que ele construiu e ele, vamos dizer, sabe como tocar esse business, menos do que aquele cara mais, ou aquela empreendedora mais high level, que vai dizer para onde o setor está indo, muito visionário, mas que tem menos contato ali com o dia a dia, a operação da empresa. A gente gosta daquele founder com a visão muito micro, com a visão das alavancas de valor da empresa, que tem um unit economics sólidos, então falei, margem bruta alta, e um ciclo de captação de cliente que pare de pé, em geral, um churn, uma conjunção entre um churn baixo e um CAC baixo, mas, enfim, pode ser um churn mais alto, desde que você tenha um CAC menor, um lifetime value to CAC que faça sentido. Desculpem aqui quem for menos inteirado nessas nomenclaturas. E dentro de um setor que tem um crescimento esperado forte, e nesse setor seja o principal player, o player à frente, que já esteja explorando algumas opcionalidades. Então, geralmente, nesse estágio que a gente entra, você tem um produto principal que, vamos dizer, já atingiu ali uma certa maturidade, como eu falei, não tem tanto risco, mas a gente gosta de, quando a gente entra, saber que a empresa já está explorando algum outro canal de vendas, algum outro produto que está em teste, está em MVP, uma nova geografia, sei lá, foi para o México, foi explorar a América Latina, alguma coisa. Então, essas opcionalidades que muitas vezes ainda não estão desenvolvidas, gerando receita, mas já se gastou tempo desenvolvendo, testando, fazendo piloto com cliente, prospect, a gente gosta de ver que isso já está meio que no forno. E aí, em geral, obviamente isso não é critério, mas um deal mais proprietário, acaba que a gente costuma fazer esse deal mais proprietário. Em geral, a gente tem essa preferência, seja por preferência, de jeito nenhum é um critério absoluto, mas por deals um pouquinho mais fora do radar. Legal. Bom, pronto, agora todo mundo já tem o caminho para ser uma empresa Bridge One. E até trazendo aí, achei interessante tu trazer esse termo, né? Uma empresa Bridge One. Qual é o significado desse nome? Assim, acho que foi forte quando tu trouxe esse termo, né? O que tem por trás disso? Isso veio, na verdade, a gente, em algum momento ali da trajetória, a gente tinha critérios mais, vamos dizer, absolutos, como eu falei no início. É o setor, que setores, que estágio, número de fundadores, enfim, eram coisas mais numéricas. E a gente começou a olhar para o nosso portfólio e a falar, isso não dá conta de juntar essas empresas num só portfólio. O que elas têm em comum
que fez a gente, na verdade, se encantar, confiar e avançar. E aí a gente chegou, ao analisar elas, vamos dizer, foi quase que ex-post, né? A gente começou a operar, a gente olhou para ali e falou, cara, na verdade, isso aqui parece ser o que explica a gente topar, tomar o risco e ser na verdade, ser um casamento, porque a gente escolhe, mas o empreendedor também acaba nos escolhendo. E eu acho que... e também um outro elemento que são, em geral, empreendedores que, onde a gente acertou, tá? Onde a gente errou, não necessariamente, mas eu diria que empreendedores com quem a gente consegue ter uma conversa real sobre o business, sobre os problemas, transparente, onde é que a gente pode melhorar, e que o board funciona, que o conselho funciona dessa maneira. Então, não é um conselho só de um rápido report, um conselho muito político. Não, a gente não gosta disso. Aí eu acho que a gente acabou fazendo alguns erros quando a dinâmica era essa. Então, hoje a gente está bem atento, mais atento ainda à governança, a quem está no cap table, quanto do cap table está na mão do founder, porque quem senta no board e também tem que ser menos gente, né, no board, eu acho. Porque senão você não consegue entrar em profundidade, senão você não consegue realmente tocar os pontos que vai gerar valor para aquele empreendedor e para o business. Então, é uma coisa que a gente tem olhado também. Mas, voltando à sua pergunta, essa empresa Bridge One foi resultado de uma análise do que é que juntava todas essas empresas que tinham, de certa maneira, perfis diferentes dentro do mesmo portfólio. E aí a gente foi ver que isso eram características em comum. Boa. Fazendo um reviravolta aqui no papo, né? Trazendo para um outro lado. Eu percebi ali em algumas notícias de alguns investimentos de vocês que uma parte da rodada foi utilizada para secundárias, né? Não somente para primárias, assim, até trazendo um pouco primária é o investimento que entra na operação, né? Para a utilização da empresa desses recursos, e a secundária é para remunerar alguém que já está dentro da operação, fazer uma saída ali de uma parte que tem direito ali dentro da empresa. Como que vocês veem as secundárias e esse cenário de secundárias aí dentro do Venture Capital? Costuma não ser tão comum assim, pelo menos até um certo estágio, né? Acontecer em secundárias, talvez em mercados mais maduros já aconteça um pouco mais, mas aqui a gente ainda vê muito pouco. E qual é a tua visão sobre isso? Eu não tenho um grande... Eu tento olhar para isso não com um olhar categórico, meio que um tabu, assim. Não fazemos. Aliás, eu acho que isso é uma regra bem no geral. Eu diria que uma coisa que a gente costuma fazer bastante, e isso tem um pouco a ver com esse deal fora do radar, que em geral, aquilo que a maior parte dos fundos, e essa coisa da secundária, obviamente, é um problema para a maior parte. Quando você tem uma coisa que é um problema para muita gente, a gente quer entender melhor, porque isso pode ser justamente uma oportunidade de fazer um excelente investimento, de entrar numa excelente tese, porque, na verdade, muita gente decidiu deliberadamente não olhar e não entender se tem alguma razão pela qual aquilo poderia, naquele caso, não preocupar tanto. Então, o que a gente costuma fazer, e pode ser o caso de uma secundária, ou tem outros casos, outros exemplos de coisas que, em geral, a gente não olha para esse tipo de business, vamos entender bem o risco, ver se a gente consegue lidar e como é que a gente consegue dirimir esse risco. O que a gente coloca de alavanca contratual, enfim, como é que a gente olha para isso? Quem que está recebendo a secundária? Acho que é o primeiro ponto. Né? Que tamanho é essa secundária versus o tamanho do patrimônio que essa pessoa já tem versus o patrimônio, versus o total de equity que se acha que vale aquela posição. Quanto tempo esse empreendedor, se for um empreendedor, já está pedalando nessa empresa, às vezes com um salário muito baixo e tudo mais, e que, portanto, isso seria um dinheiro que o cara... Desculpa. Tem uma mínima
tranquilidade. E então a gente olha para todos esses fatores para determinar. A gente não tem uma, obviamente a gente prefere que seja primária, mas pode haver uma secundária desde que esses elementos desde que a gente entenda que ela não vai diminuir o apetite do empreendedor por construir valor dentro da empresa e desde que a gente, enfim, desde que isso seja uma condição essencial e que nos ajude a posicionar numa tese que a gente realmente quer estar investindo. Boa. E trazendo também, fazendo a ligação desse ponto com o que tu citou da ClearSale ali, que vocês fizeram um PIPE na ClearSale, né? Então, é um investimento privado numa empresa pública, né? Acho que talvez seja a maneira de trazer isso aqui. É uma espécie de secundária, ou não? Isso não diria que seria. Sim, no caso da ClearSale foi, o que acontece é que lá é uma empresa que eu acho que é um caso que talvez não vai se repetir muito, porque era uma empresa que eu conhecia muito, tinha toda uma história, ao mesmo tempo, no preço que a ação estava, ninguém queria vender, quer dizer, todo mundo do bloco de controle, os fundadores, ninguém queria vender, e ao mesmo tempo eles estavam com muito dinheiro no caixa, 500 milhões no caixa e vendo ainda como é que vai alocar e tudo mais. Então, não fazia sentido nenhuma primária, nenhuma secundária, na verdade, para o bloco. O que a gente fez foi comprar no mercado e montar uma posição. Obviamente, a gente poderia ter feito um PIPE, que é aumentar o capital da empresa, colocar um capital, mas não era o caso na ClearSale, porque eles tinham capital abundante ali de reserva e também ninguém estava querendo vender naqueles termos. Legal. E agora olhando um pouco para frente, né? Utilizando um pouco a nossa bola de cristal aqui, como é que tu vê no médio e no longo prazo esse mercado de venture capital, de startups, de empresas de alto crescimento, de uma maneira mais ampla, mas também diretamente no mercado onde vocês estão atuando? Uhum. Eu acho que eu tenho uma visão assim bem positiva, porque é muito claro que a tecnologia está gerando criando boa parte do valor, né, hoje em dia. Isso não tem muita dúvida. Você tem produtos escaláveis, você tem uma cultura empresarial, você tem menos legado, você tem uma cultura que, se não se deixar levar pela tese de abundância, é muito positiva, porque é uma cultura mais colaborativa de trabalho, mais cooperativa, mais voltada para a necessidade do cliente. Então, tudo isso são mudanças quase que geracionais que fazem os negócios crescerem, e você tem a infraestrutura para se empreender hoje é muito mais facilitada, né? O cloud, agora o AI, ChatGPT, tudo que a gente está vendo surgir que em cima do que se pode empreender e gerar modelos de negócio, isso vai ser muito rico. Então, eu acho que o cenário de empreendedorismo digital tecnológico, eu vejo com muito bons olhos e positivo. E o cenário de mercado, você vai tendo é um pouco cíclico, então você tem fases de mais abundância, fases de menos capital sendo alocado ou sendo captado, mas a tendência eu acho que é positiva e é para ter uma maior profundidade do mercado. Então, mais acesso a capital, mais fundos com mais tempo operando e, portanto, mais experiência, mais know-how de como ajudar os founders, de como selecionar, mais especialização por modelo de negócio, por tipo. Então, eu acho que, apesar da gente ver aí, agora, obviamente, um momento de contração, mas a tendência eu vejo como bastante positiva. Muito bom. João Brandão e Bridge One, nomes que cada vez mais escutamos e acho que cada vez mais escutaremos aí dentro desse mercado. Pô, muito legal conhecer mais aí sobre a tua história, sobre a história da Bridge One, sobre o que vocês estão olhando para frente, sobre as investidas de vocês. Acho que foi
um papo muito legal aqui, acho que acrescentou bastante. Eu estou aqui, teria bastante perguntas ainda para fazer e tomara que tenhamos novas conversas para que possa me aprofundar em algum desses assuntos, mas vou te deixar um espaço aí também para se despedir da nossa audiência. Maravilha, não, pô, eu que adorei a conversa, estou sempre disponível aqui para falar mais quando quiserem de algum tema específico, e eu acho que é isso, para os empreendedores que estão escutando, pô, sigam firme, né, continuem empreendendo, pensem muito no cliente e no time, mas também em como você vai gerar um negócio que é realmente mais eficiente. Isso a gente fala de muito tempo, não é de 2022, não, é realmente um mantra assim, para a gente sempre foi a eficiência, times mais eficientes, como é que a gente faz melhor algo, porque senão isso é o que gera um diferencial competitivo, é o que gera uma barreira de entrada, é o que, no momento de mais dificuldade de acesso a capital, te faz o cliente paga a sua operação e você segue em frente. Então, acho que o empreendedorismo é uma história de resiliência e de testes e de eficiência e de colaboração. Então, sigam firmes. Se a gente acharem que a gente pode ser útil aí nessa jornada, obviamente estamos à disposição para conhecer. E para os investidores, eu acho que vocês têm uma base ampla, né, de investidores que se interessam pelas teses tech, que investem aí, né, nas rodadas que ficam abertas. Eu acho que é uma jornada. Minha dica sempre foi, quando alguém entra no mercado, quando eu comecei a investir lá atrás como anjo, ou para quem entra no mercado, vai tateando, bota pouco e bota um dinheiro que você pode perder, mas vai tateando e vai aprendendo. E eu acho que essa enfim, não dá para se desesperar se algum negócio vira um pó, não deu dinheiro, mas tem que ser um dinheiro que você sabe que você pode perder. Mas, ao mesmo tempo, ao ir fazendo, você vai aprimorando um pouco mais, vendo se é para você primeiro, né? Se é algo que você realmente tem interesse, se você quer estar exposto a esse tipo de ativo, de história, de risco e de oportunidade, né, por outro lado. Mas ir fazendo e tateando, entendendo cada modelo de negócio, conversando, eu acho que assim você vai construindo um know-how de análise. E, de novo, se der errado, porque geralmente são teses muito mais iniciais, né? Foi algo que você não vai se arrepender tanto. Tem que estar preparado para uma possível perda, mas é do jogo. Às vezes ganha, às vezes perde. Isso mesmo, compartilhamos da mesma visão. Muito obrigado, João. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Nos vemos numa próxima. Até mais.